que está escrito aqui na tela, né? Mas eu espero que todos aí estejam na palestra certa, e quem não tiver aí, né, acho que já não tem mais tempo de escolher outra palestra agora, então pode ficar aí, fica à vontade. Vai ser mais um bate-papo assim, tá? Eu achei bem interessante nessa edição do Feasly, porque teve bastante coisa sobre logs, na verdade, né? Assim, pelo que eu vi, várias palestras sobre logs, inclusive o que a gente vai conversar hoje aqui foi um assunto que aparentemente teve outra palestra que falou mais ou menos as mesmas coisas, mas eu acho que a abordagem que eu vou adotar aqui vai ser um pouquinho diferente. Então, teve uma palestra ontem de logs teste. Alguém viu essa palestra ontem? Você, mais alguém viu? Quem ministrou a palestra está aqui? Não? Ah, que pena. Bom, o título da palestra, né, como encontrar uma agulha num palheiro de logs, né? E essa palestra, eu dei uma versão dessa palestra no evento de Postgres em 2013, tá? Então, se teve alguém nesse evento lá em Porto Velho que estiver aqui, essa palestra vai ser um pouco diferente porque ela vai ser um pouco mais genérica, tá? Eu falei especificamente de logs de Postgres, e aqui vai ser um pouco mais genérico, um pouco mais diferente, vai ser mais um exercício mental que a gente tem que fazer, seja a gente desenvolvedor, seja a gente administrador de sistema, no intuito de ver se o nosso log vai ser útil para nós no futuro, ou daqui a uma semana, ou até mesmo hoje, devido a algum evento, alguma catástrofe, ou simplesmente por pura curiosidade do que está acontecendo no nosso ambiente. Então, eu sou Dixon Guedes, vou dar essa palestra para vocês, e eu começaria um pouco com uma analogia entre da agulha e do palheiro, né? Isso a gente acho que já ouve desde criança, né? Eu já estou careca de ouvir isso, literalmente, e é uma analogia em que, né, você tem uma agulha que foi jogada no palheiro por alguém, né? Eu imagino que foi um estagiário que botou isso lá, né? E o intuito nosso é encontrar essa agulha, né? A palha e a agulha são materiais que, se você olhar de longe, né, são levemente parecidos, né? Mas a agulha ela possui propriedades, ela possui características que, de certa forma, ela pode atrair a atenção de algum objeto, né? Então, tendo essa agulha uma propriedade específica, a gente pode tentar encontrá-la utilizando a ferramenta correta, né? E se a gente tem uma agulha no palheiro, né, a gente pode procurar isso com as próprias mãos e com os próprios olhos, né, tentando comparar ali a palha e a agulha para ver, né, se encontra a agulha. Mas a gente pode utilizar, sei lá, um eletroímã de repente, né, ou um detector de metais, porque a agulha possui propriedades que vai, de certa forma, aguçar os sentidos desses elementos, né? Então, se a gente for pensar em ferramentas que nos proporcionem encontrar essa agulha no palheiro, a gente pode citar um detector de metais e um ímã, um eletroímã, por exemplo, né? O que ela precisa ter para ser encontrada, né? O que essa agulha precisa ter? Ela precisa ter alguma propriedade magnética. Essa é a propriedade que ela tem que ter. E aí essas ferramentas vão ser totalmente funcionais, né? Se essa agulha não tiver uma propriedade magnética, a gente vai ter que procurar de outro meio. Então, no mínimo, ela tem que ser brilhante, grande, sei lá, para a gente poder ver ela a olho nu e diferenciar ela da palha que está nesse palheiro. Se a gente for trazer isso, né, para o nosso universo de log, um registro, né, específico de log seria a nossa agulha. Ele está lá, ele está escondido, nós temos um punhado de logs lá. Não importa de onde que está vindo esse log, ele pode estar vindo de um servidor Apache, pode estar vindo de um servidor de banco, pode estar vindo de um servidor JBoss, de um servidor Ruby, enfim, você pode estar gerando uma massa gigantesca de logs e aquele registro específico que você nem sabe que precisava dele está lá, de alguma forma. E então ele tem que ter alguma propriedade, alguma característica, assim como uma agulha de metal, que proporcione que a gente tenha ferramentas adequadas, que consigam identificar, né, e perceber essas características e trazer para nós, então, esse registro de log. Tá? Então, se a gente for fazer uma analogia, né, um registro de log a ser procurado poderia ser a nossa agulha. Todos os outros demais registros, né, seriam, então, o palheiro.
né? Estariam ali para confundir, para atrapalhar, né? Mas como você não sabe o que você está procurando, você acaba logando o que você acha que será importante um dia, né? Então você tem que, de certa forma, né, tentar adivinhar o que vai ser útil para você, né? E aí, né, você tem que se basear no porquê você está logando, no porquê você faz esse registro, né? Você registra porque você quer provavelmente auditar algo lá no futuro, você quer monitorar o comportamento do seu sistema, né? Você quer recuperar dados, por exemplo, né? De repente você loga todas as consultas do seu banco, sei lá, né? Então você pode recuperar dados de certa forma, né? E até mesmo para fazer diagnósticos, né? Então, de certa forma, se você loga com algum desses intuitos aqui, né, você já está um pouco mais próximo de encontrar esse log no futuro quando ele for necessário, né? Se você for pensar na realidade, mais do que um registro de um evento, né, o log ele acaba sendo uma interface de usuário, porque algum usuário lá no futuro vai precisar olhar esse log. E esse é o seu usuário. Quem aqui é desenvolvedor? Oh, legal. Quem aqui, quando desenvolve algo, pensa em como que o log vai ser registrado? Pô, que legal. Então, às vezes o log é aquele, né, quem é do Java, lá, o System Out Print, o puts lá no Ruby. O cara vai jogando, né, ou o cara usa um próprio logger, né, específico para gerar isso, mas geralmente isso fica a cargo de outra pessoa, né? Tipo, o administrador do sistema vai lá e vai configurar, por exemplo, o servidor de aplicação, por exemplo, para isso, né? Mas o que você está registrando? O que você está entregando para esse administrador, né? Que dados você está entregando para que isso possa gerar uma informação útil no futuro? Né? Se você for passar por uma auditoria, se você for passar por alguma invasão, por exemplo, você precisar analisar esses logs no futuro. Aí já é tarde, porque o log registra algo que aconteceu. Né? E não tem como você olhar para o log e tentar extrair dele o que ele não tem ali. Né? Então ele é uma interface de usuário também. Né? Às vezes você desenvolve lá um site da web bonitinho, tem lá a tela de login, tem usuário e senha, tem isso, aquilo, porém o log é algo que você não cuida. Aí, às vezes, você vai ler o log lá no futuro, porque você precisa, por exemplo, identificar se houve alguma invasão, e você vai ler o log simplesmente diz assim, usuário conectado. Né? Não tem hora, não tem data, mas que bom, a gente sabe que pelo menos o usuário está conectando no nosso sistema, né? Tipo, né? E às vezes tem lá, o usuário desconectou, pô, melhor ainda, né? Você não sabe se quem conectou, desconectou, mas pelo menos você está vendo que está funcionando alguma coisa do sistema. Né? Então, eu acredito que o log ele precisa ter algumas características para que ele possa ser encontrado. Assim como a agulha tem propriedades magnéticas, você precisa que o log tenha algumas propriedades que te permitam encontrá-lo no futuro de alguma forma. Tá? Então, no log, se você for escrever uma linha de log, tá? Eu penso que você tem que, pelo menos, responder algumas perguntas ao escrever essa linha. O log ele tem que responder perguntas como quando, quem, onde, como, o quê. Tá? Quando aconteceu aquele evento, quem ocasionou aquele evento, onde que isso aconteceu, como isso aconteceu, o que foi feito. Né? Por exemplo, no log do Apache, você loga a data e hora que o evento aconteceu, você loga o IP do usuário de origem, né? Você loga a requisição, o método de requisição, se foi GET, se foi POST, você loga a página em que isso aconteceu, né? Qual o tipo de erro que retornou, então é fácil de você recuperar. Né? Então, você sempre tem que pensar se a tua linha de log, quanto mais perguntas dessa ela responder, mais fácil vai ser você recuperá-la no futuro. Tá? Então, que etapas nós precisaríamos, então, após gerar um log bonitinho, dentro de um formato legal, certinho, né? Que etapas a gente precisaria seguir para começar, então, a extrair a informação que está lá, já que agora a gente começa já a gravar num formato, né, um pouco mais amigável, tanto para a leitura de um usuário, que pode ser um sysadmin, um auditor, alguma coisa assim, quanto nós mesmos, né? Talvez criando outras ferramentas em cima desse log para que ele possa ser lido. Né? Então, existem algumas etapas que a gente tem que construir para que a gente possa ler esse log, esses registros agora gerados no formato legal e gerar uma informação útil para nós. Né? Primeiro a gente tem que obter esses registros, né? A gente vai ter que parsear essas linhas de log,
né? Nós vamos ter que gerar algum tipo de filtro em cima, tirar alguma coisa que não seja desnecessária, né? Minerar para tentar entender né? Em que pontos a gente pode ter algum tipo de ação, né? Representar isso de alguma forma, né? Porque não basta apenas ler o log como um registro de texto lá, né? Ele é um evento, ele aconteceu em algum ponto, então seria importante que eu pudesse plotar isso em algum tipo de gráfico, né? E aí eu refino essa informação. Tá? Aqui a gente pode ter duas vertentes bem características, que é a análise exploratória e uma análise explicatória. Na análise explanatória, né, você tá explorando aquele dado. Você não sabe o que tem lá, então você vai explorar para tentar achar alguma coisa de útil que tem lá dentro. Já na análise explanatória, você já tem mais ou menos uma visão do que você quer e você vai direto ao ponto. Tá? Então, se você seguir esses passos, você vai começar a construir um ambiente para você monitorar melhor esses teus logs e conseguir identificar pontos específicos, desde que aquelas perguntas anteriores estejam respondidas pelos registros de log. Tá? E aí você passa a interagir, né? Vai avaliar os resultados, vai interagir com isso, então você vai começar a ter algum tipo de retorno, né? Você vai filtrar esses logs numa linha do tempo, por exemplo, né? Você vai extrair um determinado usuário, você vai avaliar o que aquele IP fez em determinado ambiente. Tá? E quem seria então o nosso imã para ajudar nesse processo em que nós vamos extrair lá os dados dos nossos registros de log e vamos começar então a fazer todas essas etapas, né? Eu citei alguns casos aqui, como por exemplo, é bastante comum você, né, de cara pegar, abrir um log e começar lá no Bash, fazer grep, AWK, sed, Python, Perl, enfim, né, dar seus pulos lá, né? É muito bom inicialmente, mas dependendo do log chega a ser inviável você trabalhar, né? Você pode usar syslog também, né? Você pode usar uma pilha pronta, como a LK. A LK é uma pilha que é o Elasticsearch, Logstash e o Kibana. Inclusive, ontem teve uma apresentação que foi feita em que o pessoal falou bem sobre esse funcionamento. Tá? E até eu vou mostrar também, vai ser um pouco redundante, mas para quem não estava lá, né, vai ver um pouco, vai ter a oportunidade de ver um pouco também. Tá? Ou você pode montar a sua própria pilha, onde você pode, por exemplo, usar um banco de dados, Postgres, por exemplo, você pode usar um Hadoop, um Flame, um Fluent, né, e um GNU-plot, por exemplo, para plotar esses gráficos. Então, isso fica a cargo de vocês. Tá? No caso, pensando, né, no sentido dos navegadores em si, né, tipo, que seria a ferramenta que a gente vai utilizar para monitorar esses logs, né, pensando no sentido que eles estão ficando cada vez mais modernos, né, já faz bastante tempo que eles estão ficando modernos, na real, né, eles possuem algumas características que nos permitem utilizar eles como o ferramental de visualização do que está acontecendo com nossos logs. Então, a gente sai de um punhado de texto que tem alguma informação lá dentro, né, mas nós precisamos mostrar isso de um formato amigável, né? E o navegador é uma boa pedida. Todo mundo tem um navegador, né, na máquina. Ele permite você trabalhar com imagens, permite você manipular a DOM, ele permite você fazer várias coisas legais ali, né, no HTML, CSS, utilizar ali imagens SVG, né? Então, baseado nessas características do navegador, nas etapas que a gente tem para obter os dados que estão lá nos nossos registros de log, e sabendo que os nossos logs já estão num formato aceitável para a gente poder capturar essas informações e organizá-las, né, a gente vai usar um exemplo aqui, tá? Onde nós vamos usar o Logstash, Elasticsearch, Kibana e a ferramenta D3JS. Tá? Sendo que a primeira faz parte do stack que já vem pronto, tá? Basicamente, com algumas configurações você já consegue ter um start inicial, né? Como dizem, né? E o D3 já é mais mão na massa, é você lá desenvolvendo em JavaScript. Quem é que desenvolve JavaScript? Pô, legal. Legal. Tá? Então, eu não desenvolvo JavaScript, mas eu consigo me virar com o que eu preciso pela facilidade que o D3 dá de trabalhar com algumas coisas. E o resto ali, como é mais visual, né, fica mais interessante ali de trabalhar sem ter que desenvolver muita coisa. Tá? Então, no Logstash seria o quê? Seria a nossa ferramenta que ela vai trabalhar como um pipeline, ela vai ler os nossos registros de log, tá? De alguma maneira, vai processá-los e vai organizá-los num formato, criar uma estrutura
né, gerar uma estrutura nesse log, dar um sentido para ele, né, e armazenar em algum local que a gente possa visualizar num formato um pouco diferente. Então, esse pipeline é executado pelo Logstash de uma forma bem bacana, né? É uma ferramenta que você vai baixar, você vai abrir um arquivo de configuração, nele você vai ter uma configuração de entrada, uma configuração de processamento, que seria o filter, e uma configuração de saída. Então, na entrada, você vai ler dos teus logs, o log do Apache, o log de um Postgres, o log, enfim, da ferramenta que você estiver gerando, tá? Log. O filter vai proporcionar que você tenha esse registro e agora você precisa fazer alguma coisa com ele. Ele vai vir cru, ele vai vir sem nada, ele vai vir simplesmente um texto. Cabe a você, através do filter, conseguir identificar no texto as respostas para aquelas perguntas que vocês fizeram antes, né? Quando aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu, né? Então, uns exemplos. Você pode, por exemplo, pegar um arquivo, né, que seria um tipo de input, você pode passar por um filtro grep, que só vai pegar as linhas que você necessita, e aí você pode jogar, por exemplo, a saída para um arquivo CSV. De repente, porque o teu log está gerando em formato texto lá, simples, e aí você quer pegar esse log e jogar no formato CSV, porque você vai, sei lá, entregar para alguém olhar isso no Excel. Né? Não sei por que faria isso, né? Mas né, prepare-se, porque isso vai acontecer um dia. Tá? Você pode também, por exemplo, pegar de um Twitter, por exemplo, pegar só as linhas que fazem sentido para você e jogar, por exemplo, no formato JSON. Tá? Você pode ler de um servidor IMAP, por exemplo, o e-mail, passar para um pequeno script, por exemplo, em Ruby e devolver isso lá para o Gtalk, por exemplo. Né? Ou ainda você pode, que é o nosso caso que a gente vai ver aqui, ler de um arquivo, passar por um cara chamado Grok, que o Logstash possui, tá? E jogar no Elasticsearch, que daí através disso a gente usa busca textual e consegue buscar os nossos logs ali de uma forma mais rápida. Tá? O Elasticsearch, por sua vez, ele é um banco de dados não relacional. Tá? Me machuca até um pouco falar disso aqui, tá? Porque eu sou DBA Postgres, tá? Mas eu só estou dando possibilidades de vocês pensarem, tá? Um pouco diferente também. Tá? Ele trabalha no conceito de índices, né, documentos e fields. Né? No caso ali, os índices seriam o que seria no banco relacional, que seriam ali as tabelas, né? Documentos seria como se fosse no banco relacional registro, e fields seria os campos, por exemplo. Tá? A nomenclatura é um pouco diferente, né? Tá? E aí você utiliza de Full Text Search no Elasticsearch para fazer a busca nele. Tá? O Kibana já seria a ferramenta que iria nos proporcionar a visualização. Através dessa ferramenta, a gente vai criar os gráficos, avaliar o que está acontecendo, tentar identificar problemas nos nossos logs. Okay? E ele permite você montar um dashboard. E aí tem o D3JS, que seria a visualização turbinada, porque você sai um pouco do que o Kibana limita você a fazer, e ele permite você criar as coisas pelas suas próprias mãos. Tá? Então, show me the code. Bom, eu tenho alguns exemplos aqui, então provavelmente isso não vai aparecer no slide quando for publicado, tá? Mas eu vou mostrar aqui o funcionamento das ferramentas, só para vocês terem uma ideia. Tá? Qual foi o evento que eu monitorei? Eu tinha uma aplicação rodando, tá? Essa aplicação rodava no banco de dados Postgres, eu peguei os logs do Postgres, tá? Coloquei num formato específico. Tá? O Postgres ele tem uma possibilidade de você criar o seu log já em formato CSV. Então, aproveitei essa característica, tá? E fiz o Postgres gerar o log assim, num formato CSV. Tá? Só o fato de você configurar o Postgres para ele trabalhar no formato CSV, ele já responde várias daquelas perguntas. Ele já informa o quando, o que, como, onde. Então, você já consegue ter bastante dados para gerar informação para vocês. E aí, com isso, então, eu peguei como exemplo porque vai dar para a gente ver algumas situações aqui bem interessantes. Tá? Essa aplicação ela rodou num período de tempo curto até, foi relativamente curto, mas aconteceu algumas coisas nessa aplicação. Tá? Deixa eu abrir aqui então. O que eu vou fazer? Eu tive que reiniciar a máquina
Então, a letra assim, vocês conseguem enxergar? Sim. Bom, eu vou usar o Tmux aqui. O Tmux é um multiplexador de terminal, ele permite que eu quebre o terminal aqui em áreas distintas. Não está no escopo da apresentação falar sobre o Tmux, mas se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Tmux, ok? Tmux on the table. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um diretório e até eu tenho um roteiro que eu vou até colocar na apresentação, tá? Que é só, basicamente, vocês baixam, descompactam e executam, tá? Então, eu baixei aqui, tá? Tem um diretório de downloads aqui, eu baixei as ferramentas, eu baixei o Logstash, o Kibana e o Elasticsearch estão ali, tá? Eu tenho os meus logs. Deixa eu fazer lá em cima, que fica melhor. Eu tenho os meus logs ali num diretório ali, logs, tá? Eu tenho um log aqui, ó. Tá? Um pequeno log ali de 200 MB mais ou menos, que foi quando ele executou. Tá? Executou a aplicação, simulei lá um pequeno teste de carga, né? Como se estivesse executando realmente a aplicação num formato, e aí a gente vai ver o que aconteceu com essa aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou startar aqui o Elasticsearch, só para a gente ver ele funcionar. Show me decode, né? Enquanto ele abre lá, eu vou startar aqui o Kibana, muito difícil. Estou até perdendo esse cabelo fazendo isso aqui, porque, né? Muito complexo. Preciso abrir mais alguma coisa? Kibana, Elasticsearch, Logstash. O Logstash eu já rodei. Né? Eu não ia ser masoquista aqui, não ia, né, deixar vocês aí dormindo aí, vendo o Logstash consumir o log e gerar isso lá no Elasticsearch. Mas eu vou mostrar a configuração para vocês, para pelo menos vocês verem que eu não estou mentindo. Não muito, pelo menos, né? Tá? Kibana vai startar. Kibana deve estar esperando, na verdade, o Elasticsearch startar ali. Enquanto ele starta, deixa eu mostrar então o Logstash, como é que foi a configuração. Eu comecei com o Logstash, eu já tinha o log do Postgres que rodou, né? Vou mostrar uma linha do log só para vocês verem como é que ela está. Então, eu tenho uma linha aqui, por exemplo, não vai ficar muito bem de ver aqui. Então, eu tenho uma linha aqui, por exemplo, ela me diz quando aconteceu, ela me dá um PID do processo, que aquilo aconteceu, então eu sei quem fez, né? Eu até sei um pouco mais de quem fez, porque ele também coloca o nome do usuário. Né, em situações que, deixa eu ver aqui, como por exemplo aqui, ó, essa linha de log aqui, né, houve uma autenticação aqui, que ocorreu num determinado horário, foi uma conexão autorizada para o usuário Guedes, no banco de dados Postgres. Então eu tenho bastante informação em cada linha de log. Tá? Deixa eu ver se já... Talvez meu Elasticsearch vai demorar um pouquinho para subir, porque eu reiniciei minha máquina e estava no ar. E aí eu acho que alguma coisa pode ter ocorrido ali. Mas qualquer coisa a gente gera de novo. Tá? Então eu tenho um log, vários registros de log, está num arquivo, certo? E vamos ver como é que, por exemplo, funciona uma configuração aqui do Logstash. Acho que aqui vai ficar um pouco ruim, né? Tá bom assim? Tá bom assim? Consegue o pessoal do fundo aí? Pessoal do fundão aí? Beleza? Então, pessoal, ó, o que acontece? O Logstash se divide a configuração dele em 3 partes, tá? O input, o filter, que é um pouquinho gigante, tá? E o output, entrada, processamento, saída, beleza? Simples assim, tá? Input, existem vários tipos de input que você pode utilizar, vários, tá? Você acessa a página do Elasticsearch lá,
E aí vai ter toda a stack, você vai ver a documentação do Kibana, do Logstash e do próprio Elasticsearch, né, no caso, né? E aí na documentação do Logstash você vai ver quais são os inputs possíveis, quais são os filters possíveis e quais são os outputs possíveis. A lógica de funcionamento é a mesma. Então, sabendo para poucos, você já consegue pegar ali o estalo do negócio. Tá? Então, o input, a gente quer fazer o input do quê? De um arquivo. A gente quer olhar aquele arquivo que foi gerado lá em tal lugar, em algum lugar ali, ele tem um nome, tem um caminho. Beleza? Então, eu tenho aqui um bloquinho. Tá? Percebo que eu configuro de forma declarativa. Né? Eu não codifico, quer dizer, aí vem a parte que eu não estou, né, que eu estou mentindo um pouco, mas eu consigo codificar se eu quiser, mas eu não preciso, tá? Mas ele usa uma linguagem declarativa. Então você diz, né, o que você quer e não como você quer que ele faça. Você não diz para ele ir lá abrir um arquivo em modo somente leitura, etc, etc. Você apenas configura, tá? Então aqui, ó, file, né? É obrigado você a passar um path. Que path que eu passei? O log do Postgres. Poderia ser qualquer log, tá? Poderia ser qualquer log. Tá? No caso, eu passei o do Postgres. Tá? Ele vai identificar logo de cara que é do Postgres? Não. E não é porque tem esse type aqui, Postgres SQL log aqui, que ele vai achar também, tá? Não é não. Tá? Esse aqui é apenas o tipo, para que ele consiga pegar esse arquivo, este log, e ele saiba que os eventos que acontecem ali são do tipo Postgres SQL log. Eu poderia colocar qualquer nome ali se eu quisesse, tá? E eu poderia ler vários arquivos. Poderia, por exemplo, criar mais um bloco aqui, né? Poderia criar mais um bloquinho aqui, por exemplo, e colocar aqui o Apache. E aí eu vou lá em type e coloco lá, Apache log. Esse nome é importante, porque esse nome vai ser usado por todo o pipeline. Lembra do pipeline que eu falei? O pipeline, né, ele cria esse canal de comunicação entre a entrada, o processamento e a saída, de forma que ele consiga, através do tipo, passar o registro do log por esse pipeline. Então, você pensa, os eventos estão acontecendo, eles estão sendo registrados numa linha do tempo, essa linha do tempo ela segue um fluxo, esse fluxo, então, é capturado pelo Logstash, que, né, ele vai, tipo, chupar, ele vai lendo esse arquivo, né, ele vai se alimentando desse arquivo, né, dos registros desse arquivo, e através dessa alimentação ele vai encaminhando para outros trabalhadores, né, ali, que seria o filter e o output, e então esse fluxo segue um ciclo de vida ali dentro do Logstash e depois ele sai e vai lá para o Logstash. Tá? Então, file, muito difícil, muito complicado. Tá? Só tem um item ali, start position, eu botei beginning, porque eu queria que ele começasse a ler o arquivo do começo. Beleza? Geralmente ele começa a ler o arquivo do final, então ele vai, você vai fazendo o append lá no arquivo, ele já vai lendo do final. Beleza? Vamos lá. Filter. No filter, no caso, eu verifiquei se o tipo é Postgres. Se o tipo é Postgres, eu faço tudo isso. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu tenho um filter específico, multiline, que é porque eu posso ter uma consulta lá, que algum camarada fez, a consulta é muito grande, e aí ela quebra no log, não fica numa única linha. Né? Tenta fazer o log o máximo única linha possível. Se você não conseguir, paciência, mas tenta fazer o máximo única linha possível, para você não ter que fazer esse tipo de artimanha aqui. Aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, ativa o multiline e se você encontrar uma linha que não começa com 2015, essa linha pertence à linha anterior. Isso vai fazer com que o Logstash, quando gere um registro de evento lá no Elasticsearch, ele não crie registros malucos lá. Do tipo, você vê um registro tem o começo de uma consulta. E o outro registro tem a metade dela. Parece dois eventos diferentes, mas não são, é um único evento. É porque ele considera eventos de uma única linha. Tá? E servidor JBoss, por exemplo, se você olhar quando ele cospe um stack, o próprio log do Rails que aparece com quebra de linha, aquilo é de cair os cabelos. Né? Então, né? E eu tenho experiência nisso, então posso dizer. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, olha, essa linha aqui, se ela não começa com 2015, ela pertence à linha anterior. Aí ele, opa, beleza, ele se acha e vai criando um buffer ali, né? Que obviamente uma hora estoura, explode tudo, mas você tem que ter um controle ali para poder, né, trabalhar certinho. O teu log tem que tentar ser sucinto para ele não gerar problemas também para você depois. Tá? Até tem uma configuração aqui, ó, Enable Flush,
tá? Que ele habilitava o flush de tempo em tempo. Tipo, ó, ele vai ficar lendo, e de tempo em tempo ele diz, olha, cara, acabou, esse é o evento, pode tocar para frente. Porque enquanto ele está lendo esse evento, ele não entrega para output. A output está esperando alguma coisa, ela está lá, tá tomando café, esperando lá e tal, e não vem nada. E aí o filtro está trabalhando que nem um louco. Entende? Quando que ele termina? Quando cada etapa dessa termina. Quando cada filterzinho desse termina. Tá? Bom, como a extensão é CSV, o conteúdo é CSV, eu mostrei lá para vocês lá, né? Eu tenho um filter CSV. O que o filter CSV faz? Interpreta um registro em formato CSV. E o que eu faço? Eu apenas seto as colunas. Digo, olha, a primeira coluna é isso, a segunda coluna é aquilo outro, a terceira coluna é aquilo outro. Então, de certa forma, é estruturado. Por mais que eu esteja usando lá na frente lá um banco lá não relacional para armazenar isso no futuro, eu sou obrigado a determinar aqui um certo padrão. Ok? Mas até mesmo dentro de cada coluna dessa, existem determinados padrões. E a gente vai ver ali. Tá? Como, por exemplo, ali, eu usei o mutate. O mutate ele pega o conteúdo de um campo e modifica ele. Né? Por exemplo, eu pego lá o BRST lá e coloco vazio. Tá? Por que eu faço isso? Porque é uma gambiarra. Eu tive que fazer isso aqui porque não funcionou outra coisa lá na frente. Nem vou tirar daqui, vou deixar aqui, porque se eu tirar é capaz que não funcione. Tá? Então vou deixar aqui, mas é uma gambiarra de um outro sistema que estava usando, eu tive que botar isso no meio e dizer, olha, considera que a gente está no Brasil, tá? Esse log não está vindo lá de Papua Nova Guiné, está vindo aqui do Brasil, está tudo certo. E aí vem o Grok. Né? Vem o Grok, e o Grok é legal porque ele permite você extrair um pouco mais, né, de informações do teu log ali. E o legal é porque o Grok, que na verdade, ele permite você trabalhar com uma espécie de expressão regular estendida. Tá? Né? Tem aquele velho ditado, né, que diz, né, que tipo, eu tinha um problema, eu usei expressão regular. Agora eu tenho 2 problemas. Então, no caso, aqui o que ele permite você fazer é dar nomes aos bois. Tá? Se você for olhar, ao invés de eu, por exemplo, utilizar aqui, né, /s, eu coloquei space. Porque ele não considera, o space não considera só /s, ele é como se fosse uma variável que dentro dele tem a expressão regular que significa espaço. Number. Em vez de eu escrever aquele expressão regular para identificar um número, eu escrevo aqui number. E eu ainda faço uma coisinha a mais. Eu coloco ali 2 pontos duration. Esse filtro vai fazer o quê? Quando esse evento passar por esse filtro Grok, ele interpretar essa linha, ele interpretou essa linha, ele identificou e extraiu dali de dentro aquela expressão regular, number, ele tirou daquela posição ali o number, ele vai criar um campo novo no meu evento. E quando isso chegar lá para o meu output vai ter vários campos. Né? Campos além desses campos que eu defini aqui, em cima. Tá? Então, o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou quebrando o meu registro de log e informações úteis. Né? Então, eu estou pegando ali, eu estou extraindo, e tudo isso eu estou fazendo do campo message. Tá? Que é um campo que existe lá na parte de cima que está aqui. Está aqui, message. Ok? Está ali. Então, coloco ali bonitinho, pego do message, passo para o Grok vai interpretar. Isso aqui é uma expressão regular, só que é uma expressão regular estendida. Inclusive tem uma página na web, que é o Grok Debugger, que você consegue colar a expressão regular lá, tá? E ver como é que funciona. Você cola a linha de texto e cola essa expressão regular lá. E aí ele quebra para você no formato JSON ali. Tá? Eu queria mostrar para vocês, mas aí tem muita coisa, não vou conseguir mostrar daí. Tá? Date. Eu pego uma coluna ali, por exemplo, que eu extraí lá do meu CSV e digo que ela é no formato data. E aí eu quebro ali, eu digo, isso aqui é ano, isso aqui é mês, isso aqui é dia, e assim vai. E digo, inclusive, que isso aqui está no time zone América São Paulo. E assim vai, pego outro gambiarra ali, onde eu digo que o duration que eu extraí... isso aqui não é gambiarra, isso aqui eu fiz de propósito, certo, coerente, tá? Isso aqui, o duration, ele extraiu o duration, lá do Grok. É um number, mas ele não colocou isso como número, ele colocou isso como texto. Eu converto ele em float, porque eu vou usar lá na frente. E aqui eu simulo, por exemplo, um código Ruby ali. Né? Onde eu tenho um evento, eu tenho um hash, eu consigo ler desse hash e fazer o que eu quiser, um código Ruby com ele ali. Tá? Depois vem o output. Se o output for teste, GEDS, ou no campo tags tiver GEDS ou métricas, por exemplo, né, no campo tags, ele vai jogar o output lá no modo debug lá para ficar olhando o que está acontecendo.
né? Então eu consigo fazer esse tipo de coisa ali. Mas, na verdade, o único output que interessa aqui, nesse caso, é o Elasticsearch, que daí ele joga para localhost. Beleza? Então essa é uma configuração aqui que foi usada para alimentar este Elasticsearch aqui. Que eu acho que... Bom, se ele não deu, a gente vai popular aqui, é rapidinho também, não tão rapidinho, mas é só para vocês verem. Eu acho que na hora que eu reiniciei, como o Elasticsearch estava no ar, ele corrompeu. Sou DBA Postgres, sou DBA Elasticsearch. Né? Deixa eu só ver aqui. Foi pro esquisito mesmo. Bom, legal, acho que o que a gente vai fazer? Vamos pegar e vamos executar, né? De novo. Eu só tenho um pequeno probleminha aqui, que acho que o meu computador ele vai acabar esquentando um pouco a bateria. Eu estou com um cooler aqui externo aqui. Estou com um pequeno problema técnico, tá? Mas a gente sobrevive, não tem problema não. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu dar uma paradinha nele aqui. Quanto tempo temos ainda? Temos um tempinho ainda. Tem quanto tempo aí? Só 15? Com pergunta e tudo? Tá bom. Só ver se ele vai subir, senão eu boto para rodar. Rapidinho ele popula algumas coisas, a gente já consegue ver já. Não. Opa! Yeah! Não. Espera aí, é o suspense aqui da rolagem. Bom, cada coluna dessa é um índice, beleza? O índice que nos interessa é esse índice aqui, ó, que é logstash 10/7, tá? 2015. Ele tem ali 260 mega, que é mais ou menos quase o mesmo tamanho lá que tem o arquivo, tá? Isso aqui foi o resultado de eu pegar simplesmente e executar isso aqui, ó. Eu vim aqui e executei essa linha de comando aqui. Oh, droga, tá muito... logstash, -f, tal, eu executei essa linha de comando. E com a configuração, ele já começou a ler o log, já começou a alimentar o Elasticsearch, beleza. Tá? Deixa eu abrir aqui o Kibana, vamos ver agora se o Kibana vai... funcionou. Era só ter feito isso. Era só sair do Fusca e entrar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Então, assim, no Elasticsearch eu tenho os dados lá. Até vou mostrar para vocês rapidamente, rápido aqui, só para ver que eu não estou mentindo para vocês. Ó, tem aqui, ó, Postgres log, duration. Se eu clicar aqui, não sei se vai aparecer para vocês, ó, mas eu tenho lá, ó, o message tá lá, né? E aqui embaixo, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, duration, tá em float, tá? Ó, duration ali, né? Eu tenho ali, ó, tabelas, onde ele pegou ali e exportou tabelas específicas ali. Tudo isso eu fiz usando o Grok. Porque a mensagem que eu tinha era apenas essa aqui, ó. Era um update lá que rolou, né? Tal. Quem que fez? O cara sênior. Se foi o cara sênior, então vamos deixar, né? Não vamos mexer naquilo ali. O cara é sênior. Vamos olhar o Kibana, então. Quem sabe o Kibana agora, né, dá sinal de vida, nos mostra alguma coisa útil, talvez, né? Muita atenção para esse detalhe aqui, ó, de cima, este número aqui. É a temperatura. O negócio está fervendo aqui, gente. Então, deixa eu ver se vai abrir, né? Beleza. Então ele diz, no results found, beleza. Por quê? Porque está pegando os últimos 15 minutos. Vamos botar aqui, isso aqui eu fiz, eu acho que era de manhã, últimas 12 horas.
Como já está alimentado no Elasticsearch, e como o Kibana já está configurado, e para ver isso, vocês deem uma olhadinha na palestra que tem o vídeo lá de ontem, né? Vai explicar um pouco melhor. Até eu vou adiantar um pouco para não ser repetitivo. Vocês podem pegar o vídeo lá da palestra do pessoal e dar uma olhada. Mas aconteceu aqui, ó. Alguma coisa aconteceu aqui, né? Então, o que aconteceu aqui nesse negócio aqui? Tipo, eu consigo dar uma olhada. Eu vejo que tem alguns picos, por exemplo. Então, eu consigo fazer o quê? Uma análise exploratória. Eu consigo explorar e vejo que teve 2 grandes momentos na minha aplicação, né? Que aconteceram algumas coisas. Para adiantar o trabalho, sabendo que eu ia me atrasar um pouco, né, ia faltar aí só alguns minutos, eu já criei algumas visualizações. Então, por exemplo, eu criei uma visualização que mostra aqui requisições para o usuário. Ó, então, eu criei uma visualização no Kibana que me mostra por usuário, né, o que aconteceu. Eu mostro por usuário e por duração. Se eu levar aqui, por exemplo, aqui, ó, eu vejo que o cara sênior, é 77%, né, das consultas dele, né, tiveram duração 0 milissegundos, 0 algumas coisas milissegundos. Né. Se eu ver essa fatia aqui, ó, 77% das consultas que rodaram naquele período que eu escolhi lá em cima, aqui, ó, é do cara sênior. Né, e vídeo app. Né, simulei uma aplicação de videolocadora e vídeo app é o nome do usuário lá, que a aplicação conecta para fazer as coisas. Pô, mas o cara sênior aqui, olha o que ele fez. O cara alguma coisa ele fez. Né? Então, eu gerei uma visualização para isso. Também gerei uma visualização para requisições simultâneas, que na verdade é esse gráfico aqui, que era o gráfico que a gente já tinha encontrado antes. Eu vejo 2 grandes picos aqui. Com essas 2 visualizações, e aí eu passo para a terceira aba lá em cima, eu tenho dashboard. E aí eu tenho uma análise um pouco mais explicatória do que aconteceu. Né? Tem aqui, ó, o cara sênior. Se eu clicar aqui, eu coloco a visão apenas do cara sênior e consigo ver que ainda assim os meus picos continuam o mesmo. Então era o cara que estava, né, atuando freneticamente ali. Né? Vamos ver o vídeo app aqui. A aplicação já foi, né, teve só um pico lá no começo, outro pico aqui, e no meio ficou, né, mais ou menos. Beleza. Mas, gente, tem um estagiário ali. Sempre tem um estagiário, né? Quem é estagiário aqui? Tá, beleza. Tem um aí, tá, gente? Não vou dar spoiler, tá? Mas tem um estagiário. Sempre tem um estagiário. E aí eu vou, bom, o que o estagiário estava fazendo? Eu vou botar aqui então, né? Na verdade eu vou fazer até melhor, eu já tenho até aqui, ó. Para não perder tempo, hoje eu vou fazer uma busca, essa busca é jogada lá no Elasticsearch, tá? E ele vai me retornar. Olha aí, até o Guedes também, mas o Guedes não conta, tá? O Guedes não conta, quem conta é o estagiário aqui, tá? Ó, o que eu fiz? Eu fiz com que ele me mostrasse os resultados apenas para quem não é o cara sênior e quem não é vídeo app. E aí apareceu o quê? Apareceu ali, apareceu eu fazendo bastante coisa também, tá? Mas apareceu o estagiário. Né? Então o estagiário fez alguma coisa. Se eu voltar lá para o meu Discover, né, e avaliar aqui, username é estagiário, tá lá, maldito. Como é que tu sabe que é rapaz? Ó, em alguns momentos ele fez alguma coisa muito estranha ali. Se eu olhar o registro de evento, isso aqui, ó, é o registro de evento. E ele consegue mostrar em formato de tabela. E aí, opa, error, olha o maldito lá. Olha que ele está fazendo update na tabela lá. A sorte é que ele não tinha permissão. Beleza? Então essa flexibilidade que nos dá é interessante. Mas às vezes a gente quer ver algo, talvez um pouco diferente, tá? Às vezes a gente precisa de trazer algo mais, como por exemplo aqui no caso o Kibana, por debaixo dos panos ele usa o D3. Então se você tirar o Kibana, tirar as outras coisas e alimentar o D3 diretamente com algumas coisas, você pode ter algo um pouco mais interessante de se trabalhar. Você pode fazer coisas pelas suas próprias mãos, né? Olha eu falando que nem estagiário. Então,
eu acho que eu tenho um exemplo aqui, eu espero que funcione. Eu vou dar um exemplo de algo que eu fiz. Eu não sou programador JavaScript, tá? Mas eu queria que vocês pensassem um pouco nesse sentido. O Kibana foi feito usando o D3, mas ele não nos dá muitas opções de visualização. Na verdade, se você for olhar a visualização, e quantos minutos a gente tem? Ok. Tá bom aí, esse aí não é estagiário. Se a gente for olhar a visualização e eu for criar visualizações, eu posso criar gráfico de área, tabela, linha, gráfico de pizza, gráfico de mapa, né? Se eu tiver, por exemplo, um campo que é georreferenciado, e barra vertical. Só isso, eu não tenho como conseguir mais coisas, né? Então, por conta disso, não é isso, eu acho que é aqui, eu acho que eu tenho um exemplo aqui, deixa eu ver se está no ar, não vai estar no ar, porque eu reiniciei a máquina, todos já sabem, né? Todo mundo atento para a temperatura, por favor. Eu acho que é aqui. Rapidamente, subir um servidorzinho web aqui. Eu acho que não era isso. O que é isso aqui? Essa visualização aqui, meio louca, tá? Tipo, tá muito rápido, mas se vocês forem ver ali, aqui no canto, aqui, ó, tá passando um número. Esse número aqui, eu peguei um dia específico, tá? E eu peguei todos os SQLs que rodaram no banco de dados, e aí eu peguei o número de tabelas que tinha no join, tá? E a quantidade de registros que essa consulta retornou, e o tempo de execução que ela levou. Eu peguei esses 3 dados e eu joguei nesse gráfico aqui, mostrando por hora. Tá? Então, quanto mais alta tiver a bolinha, mais tabelas no join ela tem. Quanto mais para a direita ela estiver, né, quanto mais para a direita ela estiver, é porque ela demorou mais para executar. E quanto maior ou menor for a bolinha, é a quantidade de registros que ela retornou. E isso aqui é um dia, o dia vai passando lá do lado lá. Tinha cor aqui, tá? Eu acho que eu fiz alguma... Eu passei para o estagiário arrumar, e aí sumiu a cor, mas tem cores, tá? E é relativamente fácil de colocar as cores, mas se vocês perceberem e ficar acompanhando, a bolinha é a mesma lá, né? Então tem uma que está frenética ali, ó. Ela vai, ela volta, parece um ping-pong. Então, acompanhando durante o dia, eu tenho uma visualização que eu não consigo no Kibana. O que eu fiz aqui? Eu peguei um arquivo CSV, passei para o D3, tá? E o código é código JavaScript, né? No caso. Então, o código está mais ou menos aqui, tá? E aí eu consigo passar. Na verdade é um Postgres versão 9.5. Eu extraí isso usando a própria funcionalidade de JSON que o Postgres tem, tá? E aí eu tenho aqui um d3.json que lê o meu arquivo JSON e lá dentro tem essas informações. Ali aparece, até eu acho que se eu levar o mouse em cima aqui, vai aparecer lá, select 4, né? Porque é sigiloso, confidencial, né? E também dá vergonha mostrar aqueles selects que estavam ali, tá? Então, eu tomei o cuidado de não mostrar para vocês saírem tranquilos, não ter nenhum problema de susto aqui, tá? Mas basicamente essa visualização me mostra que não basta às vezes eu ter só ferramentas prontas que permite eu ter esse trabalho. Bom, eu DBA ali acabei fazendo algo que me ajudou. Claro, eu tive que aprender um pouco de JavaScript, tive que, né, lidar um pouco com algumas situações ali um pouco, né, abstratas do meu dia a dia, mas é possível, entende? Então acho que vale a pena pensar às vezes um pouco diferente, pensar naquele usuário que um dia vai ler esse registro de log, se o log de vocês permite fazer coisas desse tipo, por exemplo, se ele dá
dados que te permite construir informação, te extrair informação. Mais do que informação, conhecimento. Tá? Porque aqui, por conta disso, eu descobri que tinha uma consulta que não é, que parecia ser a mesma consulta, e eu errei na extração dos dados. E na verdade era uma consulta dinâmica, que às vezes ela fazia um join, às vezes não. Né? E aí parecia ser a mesma consulta, e eu dei um nome para ela, Select 4, que eu acho que é essa aqui de cima aqui. Entende? Mas na verdade era para ser tipo 4 linha, era para ser outro Select. Tá? Então, eu tive que dar um pouco mais de informação no meu log para eu poder descobrir isso. Tá? Então é possível vocês trabalharem, tá, com esse ferramental todo, né, e gerar alguma informação útil. Tá? Eu não sei se vai funcionar minha internet aqui, só para quanto tempo tem? -2, encerrou, acabou-se. Então, se vocês entrarem no site do D13, vocês vão ver a galeria, tem várias... Eu acho que fica como tarefa de casa, né, apesar disso aqui não ser uma aula, né, mas... né, mas vocês deem uma olhada nesse indivíduo aqui, né, sem precisar usar aquela stack toda do Elasticsearch, Kibana, etc. Tá? E isso pode dar para vocês coisas bastante interessantes. Tá? Bom, o tempo não é suficiente para o que eu costumo falar e eu falo demais mesmo. E eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que alguma coisa daqui possa ter sido útil para vocês, servir no dia a dia de vocês, e dúvidas não temos tempo. Uma pergunta o estagiário pode fazer. Não, brincadeira. Pode dizer. Pode. Eu estava vendo você configurar, acho que era o Logstash, que você estava definindo o tipo de log que você estava recebendo para depois mostrar no Kibana. Só queria saber assim, se eu posso colocar qualquer tipo de log lá, até de uma aplicação que de repente ele não está preparado para receber. Então, aquele tipo é um texto livre. Aquilo é só porque ali eu mostrei só um pipeline. Eu posso ter aquele mesmo arquivo de configuração, vários pipelines. Eu posso estar lendo o log do Postgres, eu posso estar lendo o log do Apache, eu posso ler do Twitter, eu posso estar lendo do Jabber lá, por exemplo. Eu posso estar recebendo vários pipelines. Como que ele sabe que aquele pipeline pertence àquele determinado evento? Entende? Tipo, aquilo é para identificar o evento. Então, o type é livre, ele não sabe, ele não vai tomar partido do que está ali dentro. Você pode botar Postgres SQL Log, eu poderia botar PG, só que tem que ser o mesmo nome, no input, no filter e no output. Certo. Esse que é importante. Ok. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos.